conversar um pouco sobre criatividade. É curioso, os meus alunos de escultura, a primeira percepção quando um aluno vem, ou quando vê uma peça e ele tem aquela vontade de produzir, ele pensa assim: eu não sei fazer isso, eu não tenho capacidade, conhecimento técnico, eu não tenho habilidade nas mãos, é o que eu mais ouço para fazer isso. Ou eu não tenho talento. E isso é um negócio que não bate muito redondo na minha cabeça, porque eu acho que o raciocínio, o que eu percebo vendo o desenvolvimento desses alunos é que isso não tem nada a ver. É um pensamento completamente errado. Eu percebo que a capacidade técnica é a parte fácil da história. O difícil é ter a ideia, é ter o estilo, é a criatividade. E nessa mesma história né, eu comecei a falar nas empresas sobre essa minha experiência de arte, e aí eu comecei a ter que racionalizar o que é criatividade, e tive que estudar. Né? E o interessante, se você for pesquisar o que é criatividade, a criatividade é muito relevante na nossa vida. É o poder do homem de se superar, de realizar mais do que ele realizava, de dar um passo. É a criatividade que executa esse movimento. A criatividade é a quebra do tédio, a quebra da rotina, é a hora que você coloca cor, talvez numa outra linguagem, na sua vida. Então a gente começa a perceber que ela é muito mais relevante e não é só para artistas. E é isso que a gente vai conversar hoje. Então, voltando à história dos meus alunos, eu percebo que desenvolver a capacidade técnica é muito fácil. Ensinar a fazer um rosto, fazer uma boca, fazer um olho, fazer uma escultura clássica é muito fácil. É prática, é técnica, você seguindo alguns procedimentos, algumas regrinhas, algumas proporções corretas. Em 2, 3 aulas a gente consegue desenvolver uma desenvoltura incrível. E aí, então, os meus alunos estão prontos. A partir do momento que você consegue realizar um clássico, você se sente pronto para romper esse clássico. E além da sua capacidade técnica, que é, de fato, começar a imprimir ou descobrir o seu estilo, a sua personalidade. E eu dou muita aula para empresários e dou muita aula e faço os empresários desenvolverem atividades com argila, e tem uma série de dinâmicas para eles se descobrirem, ou descobrirem alguns pontos chaves que eu tento aqui expor para vocês no filme. E o que eu percebo é que a gente é muito travado. A gente começa a mexer e a gente está julgando cada movimento, e a gente fica mexendo na argila e pensando: eu não vou conseguir, o do lado tá melhor, ou eu não sei fazer nunca, puta coisa boba que eu tô fazendo, e a gente fica com esse pensamento em loop, e a gente fica travado. Se fosse um desenho, ia ficar aquele desenho infantil que você está resgatando o que você já conhece na sua memória, e etc. E para explicar esse movimento, eu acho que uma das questões mais bonitas no ser humano, na sua capacidade de cognição, a sua capacidade de construção, uma das questões mais importantes na minha percepção do ser humano é o julgamento. O ser humano é um ser de julgamento. A gente está o dia inteiro, a vida inteira, julgando tudo e a todos, inclusive a nós mesmos. É maravilhoso. Porém, o que a gente não percebe é que essa incrível capacidade de julgamento não tem o botão de liga e desliga. E a gente não consegue não julgar. E qual que é o problema? Que quando você está julgando alguma coisa, você está espontaneamente rejeitando ela. Até que você
até que o seu julgamento filtre permita que aquilo te acesse. Então, basicamente, o que está acontecendo? Eu digo isso, você assistindo o curso, assistindo o filme, numa peça de teatro, você está julgando tudo que você está vendo e você está se isolando, você está se afastando da cena, você está fora da cena. Você está julgando o que o professor está falando e você está se distanciando daquele professor, você está fechado à mensagem, você está querendo avaliar, você está querendo saber se aquele professor tem qualificação suficiente para te ensinar alguma coisa, você quer saber quem é aquele professor, qual é o nível, se é coerente. E se tudo isso passar no seu critério, talvez você consiga relaxar e se abrir para o aprendizado. Então, quando eu coloco os meus alunos executivos para mexer com argila, eles estão travados, aquele... eu não sei, eu não posso, eu não quero, que bobo eu aqui de terno mexendo nisso. Até o momento em que você... ou até eu conseguir alguma atividade em que eu desligue esse julgamento e que as pessoas relaxem, aceitem. E aí, um paralelo para essa explicação é o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado dominante, é o lado da razão, é o lado do julgamento, é o lado linear. Desde o momento da nossa alfabetização, a gente está estudando e desenvolvendo o lado esquerdo do cérebro. E a gente está inibindo o lado direito do cérebro. Aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Você viver o lado direito ou o lado esquerdo? E a resposta é que não tem melhor, o melhor é os dois. Sendo que o lado direito do cérebro já é o lado do não julgamento, é o lado da sensação, é o lado em que você está, em que todos os objetos eles estão integrados e todas as pessoas unidas e integradas entre si, onde você está preocupado com todos os seus sentidos, onde você está sentindo que todos aqueles sentidos estão te comunicando e não está julgando, e está relaxado e se envolvendo. Então o meu trabalho com os alunos é fazer com que eles relaxem e comecem a desenvolver a sua criatividade, a sua expressão, para buscar a sua identidade, a sua personalidade, e para que eles possam estudar, se desenvolver sem toda aquela... E é impressionante, você desligou o julgamento, você criou atividades em que as pessoas relaxem, elas vão descobrindo coisas toda hora, e a sua capacidade, e quando o seu lado direito do cérebro está ativo, você consegue perceber que seu olho está olhando de uma forma mais ampla, mais aberta, você está sentindo, você perde a noção do tempo, você não vê o tempo passar, geralmente a música ajuda, você relaxa, você fala mais solto, você sente o cheiro, você trabalha com outras questões da sua percepção e da sua relação com o mundo. Talvez você que esteja vendo o filme seja super voltado ao trabalho, à atividade profissional, ao dia a dia. Talvez esteja pensando, pô, mas para que eu preciso entender de criatividade? O que isso tem a ver com o mundo empresarial? E eu recomendo que você estude um pouco esse assunto, porque criatividade está muito em pauta hoje. Uma rápida teoria sobre o assunto, por exemplo, na era industrial, a gente tinha a era da oferta, em que o grande desafio na época era ter produtos para serem ofertados, e o que você tivesse, eu lembro de ouvir história de avós dizendo, quem tem qualquer máquina, uma maquininha qualquer, você produz e vende. Depois a gente teve a era do conhecimento, em que o grande desafio na época da era do conhecimento era você ter demanda, ou seja, você ter cliente. Já tinha muita oferta, a questão agora é você ter a demanda para isso. Então você começou a falar muito de nichos de mercado, diferenciações, etc. Hoje a gente vive a era conceitual. Para quem quiser se aprofundar nisso, a referência desse conteúdo é do Daniel Pink, que é um dos estudiosos de criatividade. Na era conceitual, a gente vive hoje a era da abundância.
onde você tem excesso de tudo e comoditização. Então hoje você compra tudo muito barato ou por preços relativos, computadores, equipamentos eletrônicos, roupa. Você consegue hoje uma abundância de ofertas. Então o grande desafio das empresas hoje é trabalhar o conceito, trabalhar a emoção, identidade, fidelidade, trabalhar com conceitos com todos os sentidos do consumidor. Então você vai começar a ver campanhas de marketing experiencial, campanhas sempre voltado para a experiência, aroma, ambiente. Você vai ver vitrines de loja, em vez de expor produto, expondo o conceito. Você vai ver empresas fazendo promoções, oferecendo viagens e degustações de vinho, tentando buscar todos os 5 sentidos do seu público. Tudo isso é o lado direito do cérebro. Tudo isso está ligado à criatividade, que antes, para o mundo empresarial, era deixado para segundo plano. Hoje, o grande diferencial do executivo é ele ter uma percepção muito maior para que ele possa inovar, para que ele possa acompanhar todo esse movimento que a gente está chamando dessa era conceitual. Então, a primeira experiência que eu dou nesse assunto como escultor é eliminar julgamento. A gente precisa julgar menos, a gente precisa permitir que a novidade nos acesse, porque você vai conseguir muito além do clássico, que seria a capacidade técnica, seja ela na arte, seja ela na empresa. Segundo ponto, que é um assunto inclusive delicioso para você estudar, é o próprio questões ligadas ao lado direito do cérebro. O terceiro ponto é o Gestalt. É um assunto delicioso, eu não vou conseguir explicar isso muito bem sem recursos visuais, mas a Gestalt, o que é? A Gestalt é um movimento, vale a pena você pesquisar isso na internet, inclusive através de imagens. A Gestalt é um movimento de análise psicológica em que ela define que o conjunto das partes, o todo é maior que o conjunto das partes. A Gestalt diz que as partes unidas geram algo maior que simplesmente as partes. Ou seja, você tem as partes unidas, elas têm uma identidade própria como todo, elas têm uma emoção própria como todo, elas têm um conjunto próprio, uma identidade própria como todo. Mas, por exemplo, o próprio corpo humano, a gente tem rim, fígado, coração, que isoladamente não significa tanta coisa, e como um todo é o ser humano, é um conjunto. Não sei se é um bom exemplo, porque a Gestalt fala muito da emoção que esse todo vai representar para o observador. Uma outra forma de explicar a Gestalt que nos interessa muito é a seguinte: o nosso cérebro, o próprio ser humano, ele busca o conforto e a estabilidade. O próprio cérebro também busca gastar o mínimo de energia possível, é da sobrevivência, gastar o mínimo de energia possível. O que acontece? Acontece que a gente tende a realizar o mínimo esforço possível. Já aconteceu de você ter que ir em algum lugar, aí você pega seu carro, você sai dirigindo e quando você vê, você está indo para o caminho do trabalho? Esse é um exemplo clássico, na minha opinião, de Gestalt. Ou seja, você tá vivendo na inércia, você está seguindo o caminho que você está acostumado a seguir. É muito comum, eu vou dar uma outra sugestão de exemplo. Tenta imaginar na sua casa um quadro que você gosta muito. Aonde está esse quadro? Talvez você nem saiba. Na minha casa, os quadros mudam de lugar e não sou eu que mudo. Às vezes eu paro para pensar e eu não sei onde está o quadro, porque eu parei de reparar nas coisas. Vou dar um exemplo, um sofá na sua casa. Você se acostuma tanto à sua vida, aos seus ambientes e às suas coisas, que elas simplesmente deixam de existir para você. Você não vai lembrar onde está o quadro, ou qual é o sofá, ou aquele lugar, ou você sempre senta no mesmo canto da mesa. Você para de experimentar ou experienciar o que a vida dispõe para você, ou seja, muito mais. Você vive no automático. Então,
Outra questão para você desenvolver a sua criatividade é você começar a observar e sair do automático, para você começar a desenvolver essa ruptura dos modelos e construa o seu modelo, que é o que nós artistas buscamos fazer. O que o artista faz? Ele tenta questionar algo que é extremamente corriqueiro para todo mundo e vira de ponta cabeça, e aquilo passa a ser algo completamente avesso à realidade de todo mundo, e todo mundo começa de repente a reparar aquilo. Aqui eu estou tentando, aliás, o meu grande desafio no meu trabalho é tentar desconstruir, seja o figurativo ou seja o próprio meu trabalho. Eu tento ir no limite das tensões, das formas e do próprio figurativo. Eu tento ficar nesse linear entre quase não sendo mais figurativo ou quase sim, tentando criar até essa confusão de percepção entre as pessoas. Eu estou trabalhando o duplo do corpo, esse é o meu objeto de investigação hoje. Na luz, o espelho, na falta de luz, a sombra. E até meu pensamento é que nós somos duas pessoas, como a gente se vê e como os outros nos veem. E na minha percepção como artista, a gente só é uma pessoa quando a gente está olhando no espelho, em que a visão de como a gente se vê e como a gente vê se une. E eu sempre quis fazer casal, sempre quis fazer o beijo, a união das pessoas. Mas eu nunca encontrei qual era a linguagem que eu deveria estar trabalhando. E hoje eu encontrei. Então eu estou fazendo aqui, vai ser esse duplo, essa unidade de uma pessoa só. Então esse é o projeto que eu estou trabalhando, vai ser uma peça presa num objeto de aço espelhado, talvez tenha alguma coisa de cor ou não, em que ela é um duplo, pode ser uma pessoa só, pode ser a união das percepções, pode ser um casal, e é uma ilusão ao mesmo tempo, porque eu acho que a vida também tem a ilusão do nosso ponto de vista. Na minha opinião, Nietzsche diz, cada um habita um ponto de vista, o seu ponto de vista, e o meu ponto de vista talvez seja o oposto do seu, e não existe uma verdade, são as ilusões. Então esses são meus objetos de pesquisa hoje. Outra questão que eu comecei a trabalhar muito em mim como artista e que eu recomendo para as pessoas, inclusive para os profissionais, é o desapego. Eu percebo o quanto a gente perde ou deixa de evoluir por apego. A gente só acumula, a gente está buscando, só que às vezes para você dar um passo na sua vida, para você conquistar um novo cargo, você tem que se desapegar de uma posição que te trazia muito status antes. Você tem que ter um sucessor, por exemplo. Na arte é a mesma coisa. Nosso processo criativo são escolhas a todo momento. E qual que é o problema do apego? O problema do apego é você estar fazendo uma peça, por exemplo, eu estou fazendo essa cabeça e eu preciso experimentar um olho diferente. E eu vou agredir ela. E se eu tiver medo de fazer essa agressão, eu vou ter meias curvas e eu não vou ter potência, eu não vou ter expressão, eu não vou ter conquista, eu não vou ter experiência, eu não vou ter busca. Por quê? Porque eu estou namorando a peça, eu estou gostando tanto. Eu vejo alguns alunos que eles estão tão apaixonados por alguma coisa e eles ficam 3, 4 aulas ou 2 aulas inteiras fazendo carinho na peça sem sair do lugar. Então eu faço uma série de exercícios para promover essa agressão e esse desapego. Agressão no bom sentido, tá? Mas a questão, o que a gente está buscando? É experimentar. Essa não pode ser a peça da sua vida. E se ela for, que você reconstrua ela. Ou não gostei, põe de volta. A hora de fazer carinho na peça, talvez seja essa hora. Apesar de que essa peça ainda precisa de um pouco de ruptura nela. Mas ela já está toda lisinha, toda bonitinha. Parece que é a hora do carinho. Mas eu ainda acho que eu preciso dar uma rompida nela. Ela não está resolvida. Mas ela até sugestiona que sim e me dificulta agredir ela. Porque se ela tivesse um pouquinho mais mal acabada,
eu teria uma desenvoltura maior de romper e de experimentar novas curvas, novas linguagens, ou seja, maior potência no meu trabalho. Então, acho que esse é o último grande mensagem que eu gostaria de deixar, de algo que eu tenho desenvolvido muito como artista e que eu percebo que atrapalha muito a nossa vida: excesso de apego a tudo. Nessa linha de diálogo, esse aqui é um trabalho novo, isso aqui é um protótipo. O nome dessa peça vai ser Aura, porque é engraçado, eu já estou com ela pendurada no meu quarto há um tempo, e ela sempre tem essa luminosidade compondo as pessoas, e a cada momento do dia essa luminosidade é um pouquinho diferente, sempre muito sutil. Eu gosto muito dessa peça. Agora eu estou estudando a linguagem de acabamento e tudo. Eu sou Fernando Cardoso, hoje a gente falou sobre criatividade, eu trouxe o que eu considero importante no meu trabalho artístico e que vejo um gancho relevante na minha experiência empresarial, que foi eliminar julgamentos, trabalhar e desenvolver o lado direito do nosso cérebro, ser mais completo, lado direito, lado esquerdo. Falei sobre Gestalt e principalmente sobre desapego, que é um assunto que eu acho que eu nunca consigo dar o peso que esse assunto tem para mim, a relevância que esse assunto tem para mim, e espero que vocês tenham gostado. Eu sou escultor, gosto muito do que eu faço e muito obrigado.